Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Hoje eu tô aqui com a Mariana Lubchinski para a gente conversar então, né, Mari, sobre um tema relacionado aí a situações especiais, né, do rastreamento do câncer do colo do útero com DNA HPV e também sobre vacinação, imunização, né, que é um tema que está super em alta também, né, tá super Uhum, latente e ainda sim. existe dúvida, apesar da gente já ter bastante tempo, né, de experiência aí em relação à vacina. A gente ainda tem, o pessoal ainda tem muita dúvida e a gente precisa de Uhum, fato esclarecer isso, né. exato, um assunto super importante, né. Uhum. Jader, me conta um pouquinho, assim, como é que a gente faz o rastreamento para as pacientes que são imunossuprimidas? Boa. Então assim, primeiro vamos definir o que que são pacientes imunossuprimidas, né. Uhum, O Ministério da Saúde traz a informação de que imunossuprimida é a paciente que convive com o vírus HIV, né, é paciente transplantada de órgãos sólidos ou medula óssea, paciente que usa cronicamente um imunossupressor, né? Pode ser um corticoide, pode ser uma medicação para alguma doença reumatológica, né? uhum, Então, pacientes que têm algum tipo de imunossupressão, né, entram nesse grupo. O que que a gente sabe? Que o grande aliado contra o HPV é, de fato, né, a imunidade da paciente, né, é o sistema uhum, imunológico. No momento em que existe um comprometimento do sistema imunológico, a gente perde, né, a grande arma que a gente tem naturalmente contra o vírus HPV. Então, o que que acontece? Nas pacientes imunossuprimidas, a recomendação oficial é a gente iniciar o rastreamento por ocasião da coitarca. Então, a uhum, paciente iniciou a vida sexual, né? Iniciou a atividade sexual penetrativa, já começa a fazer a testagem. uhum, Aí tu vai me dizer assim, mas poxa, o paciente começou a ter vida sexual com 13, 14 anos, é só com 25, né, que a gente uhum, teoricamente teria que coletar. Não, se ela é imunossuprimida, é por ocasião da coitarca. Aí nesses casos, a gente perde, né, toda aquela história natural que uhum, tem tudo a ver, na verdade, com a imunidade, né? A gente perde essa história natural e aí a gente vai ter que coletar a partir da coitarca. Então ela conta pra gente, ó, tive a primeira atividade sexual, a partir daí a gente já tem que fazer a coleta. sim. E aí é aquela coisa, né? Se eu tenho um teste de DNA HPV negativo, na paciente imunossuprimida, eu não vou repetir só em 5 anos. A gente vai repetir em 3 anos. Então, a Uhum, periodicidade nas pacientes imunossuprimidas é de 3 em 3 anos, e não de 5 em 5 anos, né? Como é nas uhum, pacientes imunocompetentes. Então, atualmente, a gente tem falado cada vez mais, né, no papel do sistema imunológico em cima disso. E na paciente que tem comprometimento do sistema imunológico, de fato, né, a uhum, gente vai então fazer de 3 em 3 anos e por ocasião da coitarca, mesmo que tenha sido cedo, uhum. né, a primeira relação sexual que ela teve. Sim, ela não vai ter aquela chance do clareamento, né, pelo sistema imunológico deprimido. Exatamente, Então, não dá para esperar exatamente. mesmo. E o que Perfeito. que acontece, assim, o que que a gente faz com essas pacientes imunossuprimidas quando o teste DNA HPV dá positivo? Então, se eu tenho uma paciente imunossuprimida que o teste de DNA HPV deu positivo, aí, independentemente do genótipo, né, mesmo que seja, por exemplo, um genótipo de um HPV que não é o 16 e o 18, essa paciente vai para a colposcopia. Então, se ela for imunossuprimida, detectou qualquer genótipo de HPV oncogênico, são 14, né, que a gente faz Uhum, no teste de PCR, se achou um único, mesmo que não seja o 16 e o 18, vai para a colposcopia. Então, essa paciente uhum, tem indicação de colposcopia imediata, né? Se ela for imunossuprimida e detectou algum genótipo de HPV oncogênico. Vai para a colpo e, claro, né? Aí o que vai balizar a nossa conduta vai ser a colposcopia. Tem epiteliocito branco, tem mosaico, tem leucoplasia, tem qualquer tipo de achado, uhum. a gente vai biopsiar. A gente vai fazer a biópsia para poder mandar para exame anatomopatológico. E quando é que a gente indica a vacinação contra o HPV? A vacina do HPV, na verdade, a gente tem 3 tipos, né. A primeira que Uhum, surgiu foi a bivalente, que pegava só o 16 e o 18, né. Depois surgiu a tetravalente ou quadrivalente, que pega o HPV 6, 11, 16 e 18. Então, os oncogênicos principais, que são os 16 e o 18, e também pega 2 HPVs que causam as verrugas genitais, que não são oncogênicos, que é o 6 uhum, e o 11.
Já temos a nona valente também, né, que vai pegar 9 genótipos de HPV. E os 5 genótipos adicionais, né, que a nona valente pega, são todos oncogênicos. Uhum. Só que no Sistema Único de Saúde, até o presente momento, né, que a gente está gravando esse videocast, ainda é a tetravalente que é disponibilizada. Então, a tetravalente pega 4 tipos de HPV, 6 e 11 que causam as verrugas, 16 e 18 que causam as lesões neoplásicas do colo do útero. Deve ser feito para meninos e meninas entre 9 e 14 anos e a recomendação é dose única. Então, são Uhum. meninos e meninas dos 9 aos 14 anos em dose única, certo? Então, essa é a recomendação oficial, né, da vacinação para o HPV. Por que que é dose única se em bula, né, a gente tem a recomendação de 3 doses? Porque o Ministério da Saúde acabou estudando, né, e vendo que a dose única ela é suficiente, né, para Uhum. fazer a imunização, né, da população, suficiente e as 3 doses, na verdade, elas apesar de serem recomendadas, indicadas em bula, para paciente que é imunocompetente, uma única dose acaba sendo, eficaz, Suficiente. suficiente. Uhum. Então, por isso que o Ministério acaba recomendando uma dose só, tá? Uhum. Então, é importante a gente saber, né, que a recomendação oficial é diferente da recomendação em bula. Meninos e meninas, então, dos 9 aos 14 anos, preferencialmente antes, né, de já ter iniciado atividade sexual, porque não que não possa fazer depois, pode, sempre pode, Uhum. né, mas é melhor em pessoas ainda sem contato, né, porque a gente Sim. sabe que a eficácia da vacina vai ser maior, certo? Sim, hoje em dia a gente sabe até que tem indicação fazer a vacina em pacientes que têm lesão precursora, né, então Exato, exato, perfeito. super Então, o importante. objetivo foi a gente falar, né, bem Uhum. esse bate-papo, assim, né, sobre essas questões em relação à vacina, em relação, né, às pacientes de grupos especiais. E aí agora eu convido para entrar na nossa área do aluno, quem tiver interesse, para a gente falar um pouquinho sobre coisas um pouquinho mais específicas, né, que aí a gente vai falar sobre os grupos especiais de vacinação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre aquelas situações, né, que são consideradas situações de exceção, que foge dessa regra populacional, né, para a gente poder conversar em relação não só à testagem de DNA HPV, mas também em relação à vacinação para esse vírus. Obrigado, Mari. Obrigada. Obrigado, gente.